Olá, eu me chamo Karina Sá e sou aluna do mestrado de Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Pará. E hoje nós vamos falar sobre o teste TUG e sensores inerciais. O teste TUG consiste em um indivíduo levantar-se da cadeira, caminhar por 3 metros a uma velocidade autoselecionada, realizar o giro, voltar à posição inicial voltando a sentar-se novamente. Ele foi desenvolvido por Pozziato e Richardson em 1991. Com o objetivo de avaliar o equilíbrio dinâmico, a mobilidade funcional e identificar o risco de queda em idosos. Para isso, ele utiliza como parâmetro o tempo em segundos para a realização do teste. Como eu disse, ele foi desenvolvido para ser aplicado em idosos, porém tem grande aplicabilidade no campo da atividade motora adaptada. Vejamos dois exemplos. O primeiro artigo, publicado em 2016, os autores aplicaram o teste TUG em crianças com paralisia cerebral e identificaram que o teste ele é responsível e confiável quando comparado ao sistema de classificação da função motora. O segundo exemplo é de um artigo publicado em 2019, onde os autores aplicaram o teste TUG em crianças com síndrome de Down e crianças com desenvolvimento típico, e identificaram que o teste ele pode ser aplicado na população com síndrome de Down e identificaram também que as crianças com síndrome de Down precisaram de mais tempo para a realização total do teste quando comparados a crianças com desenvolvimento típico. Como eu disse, o parâmetro de avaliação utilizado é o tempo em segundos. Entretanto, existem outros parâmetros que poderiam ser identificados e importantes durante o momento da avaliação. Esses parâmetros podem ser identificados através de sensores inerciais. Mas antes de falar sobre o uso de sensores inerciais no TUG, vamos falar sobre o que são sensores inerciais. Sensores inerciais têm por objetivo perceber mudanças no estado de inércia. Um exemplo claro é de um carro que sai do ponto zero e alcança 50 km por hora. Essa variação na velocidade é identificada através de um sensor inercial específico da velocidade, o velocímetro. Além do velocímetro, nós temos acelerômetros, giroscópios, magnetômetros, barômetros, que são sensores inerciais que estão presentes em nossa vida e muitas vezes não prestamos atenção. Além disso, atualmente, esses sensores inerciais são baseados em sistemas microeletromecânicos, os MEMS. Isso quer dizer que esses sensores foram miniaturizados e implantados em placas de circuitos. Um exemplo é essa placa de circuitos, que tem um tamanho aproximado de uma moeda de 25 centavos. E mesmo assim, nesse ponto demarcado, apresenta 6 sensores inerciais diferentes. Além disso, a união de 2 ou mais sensores gera uma unidade de medida inercial, muito utilizada no campo da biomecânica, pois gera medidas indiretas de deslocamento e padrão de movimento. Agora que sabemos o que são sensores inerciais, vamos falar sobre o uso desses sensores durante o teste TUG. A primeira etapa é a escolha e o ajuste dos sensores. Agora vamos entrar em uma exemplificação. Neste exemplo, utilizaremos o MetaMotion C, desenvolvido pela Ambient Lab. Nele, utilizaremos 2 sensores, o acelerômetro e o giroscópio. Dessa maneira, obteremos medidas de aceleração linear e de velocidade angular, em 3 eixos de movimento. O eixo Z na direção vertical, o Y na direção antero-posterior e o X na direção látero-lateral. E esses sensores foram calibrados a uma frequência de 100 Hz e uma sensibilidade de 16 gravidade. Posterior à escolha e o ajuste dos sensores, é realizada a coleta de dados. Nesse exemplo, para a coleta, os sensores foram acoplados à coluna lombar do participante, que permaneceu sentado por 5 segundos antes e após o teste TUG. Depois de realizada a coleta, vem a fase de exportação dos dados.
Essa fase varia de acordo com o sensor que você está utilizando. Como estamos utilizando o MetaMotion C, falarei sobre o processo de exportação dos dados desse sensor. Depois que é realizada a coleta, o sensor envia via Bluetooth para o aplicativo da empresa os dados. Nesse aplicativo, você pode importar via e-mail para o seu computador através de uma tabela CSV. Uma vez esses dados em seu computador, você pode importá-los para um software de análise de dados. Nesse caso, iremos utilizar o RStudio. Uma vez esses dados dentro do software, a primeira etapa de análise é a suavização do sinal. Essa etapa é importante, pois quando utilizamos sensores inerciais para realizar medidas, esses sinais vêm imbuídos de ruídos. E para realizar as análises, esses ruídos precisam ser diminuídos ou eliminados. Nesse exemplo, nós utilizamos a função spline para interpolar o sinal. Dessa maneira, nós temos em cinza o sinal bruto, tanto do acelerômetro quanto para o giroscópio, com os ruídos, e em preto o sinal interpolado pela função spline. Depois da suavização do sinal, vem a etapa de visualização do sinal. Essa etapa é importante, pois através dessa visualização, você consegue identificar características de onda e tendências de padrão. Aqui nós temos o sinal do acelerômetro e do giroscópio durante a realização do teste TUG. Depois da visualização, como estamos falando de TUG, é interessante delimitar as fases desse teste, para facilitar o processo de análise. Aqui, dessa maneira, nós temos 6 fases diferentes. De A para B, a primeira fase, que consiste na mudança de sentado para em pé. De B para C, a segunda fase, que consiste na primeira fase de marcha. De C para D, o primeiro momento de giro. De D para E, segunda fase de marcha. De E para F, o segundo giro. E de F para G, a mudança de em pé para sentado. Uma vez delimitada essas fases, a gente consegue extrair parâmetros de cada uma dessas fases. Aqui, por exemplo, nós temos como parâmetro o tempo de realização de cada fase, a média, o desvio padrão, o alcance, o valor máximo, a mediana e o RMS. Essa etapa é interessante, pois a gente consegue identificar se a dificuldade do sujeito durante a realização do teste foi no momento de sentar ou levantar-se da cadeira ou nos momentos de marcha. Além disso, também podemos extrair como parâmetros os picos de onda, onde conseguimos contar a quantidade de picos ou identificar a distância entre um pico e outro. Agora, vocês devem estar se perguntando se esses sensores eles podem ser utilizados além do laboratório. E a resposta é sim. Fazendo uma pesquisa rápida na Play Store, nós identificamos diversos aplicativos que nos permitem acessar os sensores inerciais presentes em nossos dispositivos móveis. Aqui, nesse aplicativo, por exemplo, conseguimos visualizar os eixos X, Y e Z durante o momento da coleta. É importante dizer que na utilização dos aplicativos, temos que tomar cuidado para ver se eles são validados ou não. Vejamos 2 exemplos. Nesse primeiro exemplo, os autores utilizaram um tablet para avaliar a estabilidade postural de pacientes com Parkinson e compararam os valores coletados com o tablet com o sistema de captura de imagem e identificaram que o tablet apresentou medidas semelhantes aos coletados com o sistema de captura de imagem. No segundo exemplo, os autores utilizaram um smartphone para medir a estabilidade postural e discriminar o risco de queda em idosos, e compararam os valores coletados com o smartphone com uma plataforma de força, e identificaram que o smartphone
Ele apresentou medidas confiáveis com relação à plataforma de força. Aqui, nos dois exemplos, nós temos dois dispositivos móveis, que seria o tablet e o smartphone, e dois padrões ouro, que seria o sistema de captura de imagem e a plataforma de força. E nas duas situações, os dispositivos móveis apresentaram valores considerados confiáveis quando comparados aos padrões ouro. Por hoje é só. Obrigada por assistir e até a próxima. Caso tenham dúvida, vocês podem entrar em contato através do e-mail abaixo. Tchau, tchau. Foi.